Concluindo a nossa nomenclatura dos compostos inorgânicos, na parte de bases e na parte de ácidos, quero lhes apresentar duas sutilezas da química inorgânica. A situação dos peroxiácidos. Peroxi. Vamos estudar em óxidos o que seja a ponte peróxido. O que vem a ser ponte peróxido? É quando um oxigênio se liga a outro átomo de oxigênio dentro de uma molécula composta de demais átomos. O peróxido mais famoso é o peróxido de hidrogênio, comumente chamado de água oxigenada, porque em relação à água normal tem um oxigênio extra, então seria, em função disso, um peróxido. Na verdade, é que o segundo oxigênio, que seria, por exemplo, este, está a mais. É realmente uma água que tem um oxigênio a mais. Água H2O, H2O2, água oxigenada. Será chamada corretamente de água oxigenada ou de peróxido de hidrogênio. Sabendo que peróxido é quando tem a ponte O com O que seria um peroxiácido? Um peroxiácido. O peróxido ácido mais famoso é originado do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é o nosso tradicional H2SO4. Pois, se desse composto original eu fizer essa derivação, qual é a derivação? Na posição do OH, eu acrescentar um segundo O. O que vai implicar? Primeiramente, na fórmula molecular. O nosso ácido sulfúrico é o H2SO4, dentro das regras estabelecidas, em que os Hs são presos a oxigênio. E, completando a tetravalência com traços, o oxigênio precisa de 2, o enxofre da mesma família também precisa de 2. Uma vez completo os seus 2 traços, os seus 2 elétrons que ele compartilha, ele pode compartilhar 2 pares para 2 átomos de oxigênio. Então, só para encerrar, se o hidrogênio tem 1 e precisava de mais 1, completou com esse par compartilhado. Se o oxigênio tem 6 com mais 2, o do hidrogênio e do enxofre, ele completou seu octeto. Esse oxigênio que tem 6 com mais 2, um do hidrogênio e um do enxofre, completou o octeto. O enxofre que tem 6, ele tem os 2 pares que ele precisa. 2, completa com mais 2 dá 4, e os que sobram, nós temos que colocá-los aos pares. Então eu percebo que o enxofre de 2, 4, 5, 6 completou o 7º e o 8º. Pode se dar ao luxo de compartilhar para o oxigênio que vem depois, que, por sua vez, tem 6 elétrons. O oxigênio com 6, compartilhando dativamente com o enxofre, completa 8. Da mesma forma, esse aqui de baixo. Então, o ácido sulfúrico tem 1, 2, 3, 4 ligações covalentes normais, nas quais os pares compartilhados são formados por elétrons dos 2 átomos. E tem também 2 ligações coordenadas ou dativas, nas quais os pares que são compartilhados são de um átomo ao uso de um segundo átomo. Ressaltando que o ácido sulfúrico vai liberar 2 Hs e o ânion sulfato ele vai ser menos 2. Se acrescentarmos um oxigênio estrategicamente nesse ponto, a fórmula molecular sofre uma variação. De H2SO4 ficará H2SO5. Esse 5º oxigênio está fazendo ponte peróxido. Muito bem.
Se esse é o ácido sulfúrico, esse é o peroxisulfúrico. É o ácido peroxisulfúrico, porque dentro dele há uma ligação peróxi, na qual, na estrutura, o ânion sulfato é o SO4 e o peroxisulfato também continua -2, porque ele estará liberando 2Hs. Os 2Hs que estão ligados a O. Não é uma maravilha? Tudo bem explicadinho. Isso é química. Bom, para encerrando, vamos aos tio. Como já sabemos, tio é o irmão da sua mãe ou irmão do seu pai. Bem, tio lembra família. Vamos falar de uma família famosa, que é a mesma que eu estou falando nos peroxiácidos. No exemplo que eu dei do ácido sulfúrico e do peroxisulfúrico. A família do oxigênio é constituída de oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio. Vamos nos referir ao oxigênio e o enxofre. Como eles são do mesmo grupo, pela definição, o grupo ou família tem características semelhantes eletronicamente, que lhes dá propriedades semelhantes. Por isso é o grupo dos metais alcalinos, grupo dos metais alcalinos terrosos, grupo dos calcogênios, a tal ponto que, se você pegar, assim como no peróxido, você fez uma alteração no O que você vai fazer no tio? No tio, aonde que vai estar a alteração? A alteração no peróxido, vamos recordar mais uma vez, é na entrada de um O extra. E o que será no tio? O tio será uma substituição deste O. Este O, que tem 6 elétrons na última camada, será substituído por esse S, que também tem 6 na última camada, tem as mesmas características do O. Então, se esse oxigênio for substituído por um primo, por um tio, por um parente, tudo bem. Qual é essencialmente a diferença? A diferença estará na fórmula molecular. Qual é a fórmula molecular original? H2SO4. Agora, tira um O e coloca um S. Então, de 4 passa para 3, mas em compensação, de um S passará para 2. Então, o ácido tiosulfúrico, ele terá 2 enxofres, 1, 2, e terá 3 oxigênios. Mas continua sendo diácido, porque ele vai liberar 2Hs e o tiosulfúrico vai me dar o tiosulfato. O que é tiosulfato? É o S2O3 duas vezes negativo. Química é fácil, química é gostosa. Tote ao seu dispor.